Irmãos, o tema é oração, né? Os irmãos vão abrir no telão o texto, né? Lucas 11, verso de número 1. Vamos lá, vamos fazer uma breve leitura aqui e explanar a palavra de Deus. Irmãos, aqueles que puderem fiquem de pé, aqueles que não puderem podem ficar sentado mesmo. O texto diz assim, ó: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, ou os discípulos dele. Amém? Podemos assentar. Ó, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero te agradecer por poder estar aqui mais uma vez, com esta igreja, com este povo. Oh Pai, é tão bom estar aqui, entre amigos, entre irmãos. Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala aquilo que eles precisam ouvir, Pai, não aquilo que eu quero falar, porque aquilo que eu quero falar é muito pouco, Senhor, diante da tua sabedoria, da tua ciência. Oh Pai, muito grande é o Senhor. Oh Pai, tão grande, tão profundo é os teus conhecimentos, é a tua sabedoria, Pai. Oh Pai, no nome de Jesus, fala com o teu povo, enriquece o teu povo, faça o teu povo crescer, faça o seu povo, meu Pai, expandir o entendimento, o raciocínio, a compreensão da palavra. Oh Pai, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que o teu Espírito venha ministrar através da minha vida, Pai. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor, Pai, falando com a tua igreja, porque a tua igreja, Pai, necessita de ouvir a tua voz. O teu povo veio aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor. Então não despeça, Pai, não dispense o povo de mãos vazias, de barriga vazia, assim como aqueles discípulos intercederam por aquela grande multidão. Oh Pai, eu intercedo também e te peço, Senhor. Oh Pai, fala com a tua igreja. Oh Pai, aqui eu trago, Senhor, oh Pai, um pouquinho só de conhecimento diante da tua grandeza, Pai. Talvez eu estou como aquele menino com aqueles 2 peixinhos, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ó Pai. Oh Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer a multiplicação, ó Pai. O Senhor pode fazer o extraordinário aqui nesta noite, Pai. Então eu te peço, no nome de Jesus, fala com o teu povo, alimenta o teu povo, que o teu povo possa sair daqui saciados, ó Pai, da tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos lá, irmãos. Alguns pregadores já pregaram aqui sobre esse tema, né? Pastor Eric já pregou, Diácono Claudinei já pregou, Obreiro Kleber já pregou, Bispo Nelson já pregou, Bispo Antônio já pregou, e agora eu. Então assim, irmãos, eu creio, né? Eu não vou mentir, o Claudinei vai pregar amanhã, perdão. Dos que eu ouvi tudo assim, foi do evangelista, né? Do pastor. Eu ouvi toda a mensagem, né? Mas eu creio que cada um abordou um ponto específico, né? É muito ligado também à personalidade de cada um, né? Se a gente for narrar algum fato ou for abordar alguma coisa, cada um vai dar ênfase naquilo que ele é mais voltado, né? Então o evangelista falou sobre a parte neurológica, tudo aquilo que a oração pode influenciar, liberação de hormônios, né? Alegria e tantas outras coisas, né? Então assim, cada um abordou um ponto específico, né? Agora eu vou fazer uma abordagem aqui, creio que não vai mudar do que o dos irmãos, né, falou, mas eu espero que sirva de alguma forma para a edificação dos irmãos, né? Irmãos, esse texto é interessante, né? Porque Jesus já está ali com os seus discípulos já há algum tempo, bastante tempo ele está com os seus discípulos, e de repente um dos seus discípulos, né, resolve, né, indagar Jesus, né, com uma perguntinha bem solta, né? Jesus, nos ensina-nos a orar. E aí ele vai fazer comparação, assim como os discípulos de João, né? Assim como João tem ensinado os seus discípulos, nos ensina a orar. Até parece que Jesus era meio que
desligado, né? Poxa, caramba, tanto tempo com os discípulos e não ensinou os discípulos a orar. É algo de se perguntar. Às vezes a gente não pergunta isso, mas por quê? Poxa, tanto tempo que Jesus estava com os discípulos e os discípulos não sabiam orar. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra viva de Deus, o verbo que se encarnou, né? E habitou entre nós. Como que Jesus, um grande pregador, um homem que pronunciava grandes discursos, aonde ele parava para pregar a palavra, grandes multidões se ajuntavam, conforme Jesus ia andando, né, o cortejo, a procissão ali, multidões ia se agregando, né, a ouvir a mensagem do jovem rabino, do jovem pregador. E como que Jesus não ensinou os discípulos a orar, sendo que em Mateus capítulo 5 ele vai falar no sermão da montanha, vai falar sobre jejum, vai falar sobre algumas coisas, vai falar sobre bem-aventurança. E como que os discípulos não sabiam orar? Como assim? E aí, né, eu vou fazer um paralelo aqui, irmãos, eu vou fazer um paralelo aqui, com um texto aqui, que também está em Lucas, né, se os irmãos puderem abrir aí, Lucas capítulo 5, só para os irmãos entenderem, depois, oxe, onde que eu deixei isso? Lucas capítulo 5 e verso de número 33. Fiz umas anotações aqui, eu não gosto de fazer anotações não, mas como que aqui, essa pregação vai ser mais voltada para um estudo, mais para uma explicação, né? Então, eu anotei algumas coisas ali, mas acho que eu não vou fazer muito uso disso aqui não, porque não me atrapalhe todo. Lucas 5:33. Olha que interessante, é um paralelo. Não é um texto correlato, né? Não é um texto correlato. A gente usaria em teologia como os sinóticos, né? Onde traz a mesma história, mas com conotações diferentes. Não é isso. Mas dá para a gente fazer um paralelo com esse texto. Ó, e diz assim, ó: e eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram? Olha que interessante. Jejuam e oram. Então o negócio dos discípulos não era só oração, era jejum também, mas vou ficar na oração, tá? Jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Então os fariseus também, eles tinham essa prática de oração e de jejum. Os fariseus, eles costumavam jejuar 2 vezes na semana. Eles costumavam jejuar na terça e na quinta-feira, né? Eles gostavam desses dias para jejuar. Então os fariseus tinham prática de oração, tanto é que a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus vai ensinar os discípulos, né, a orar, e quando os discípulos perguntam lá no capítulo 1 de Lucas 11, né, Senhor, nos ensina a nos orar como os discípulos de João. Aí Jesus fala assim: então orareis assim, Pai Nosso que estais no céu. É um modelo de oração, né? Esta oração do Pai Nosso, ela é tirada, Jesus tirou alguns pontos das orações dos fariseus. Os fariseus costumavam orar assim: Abba Pai, Pai Nosso que estais no céu, Paizinho. Então essa expressão é tirada dos fariseus, né? A gente escuta muito a conotação fariseu, a gente já tem como uma conotação pejorativa, né? Só que os fariseus contribuíram muito para o crescimento de Israel, para a fé, para a cultura e para a religião judaica, né? Então assim, a gente temos que respeitar os fariseus, né? Os fariseus contribuíram muito, eles eram zelosos da lei, eles zelavam e cuidavam. Tinha uma parte que perseguia Jesus, né? A gente fala que na história vai mostrar que dentro dos fariseus havia 7 grupos de fariseus, e só um dos 7 grupos que perseguia Jesus. Jesus tem muita familiaridade com os fariseus, tanto é que Jesus vai comer na casa do Simão fariseu, ele estava com os fariseus. O próprio João vai falar, do meio de vós, falando para os fariseus, sairá o Messias. Então Jesus estava atrelado aos fariseus, né? Os ensinamentos de Jesus são todos eles praticamente ensino farisaico. Eu vou voltar para a oração. Porque a gente fala fariseu, a pessoa fala: nossa, ele está falando heresia e tal. Não, irmãos, os fariseus, eles eram uma benção. Tudo aquilo que Jesus pregava, os fariseus pregavam. Eles acreditavam em anjos e demônios, acreditavam no juízo final, acreditavam em uma série de questões
que Jesus vem no seu ministério e prega a mesma coisa. Prega a mesma coisa. Entende? Aí lógico que Jesus tinha algumas divergências com os fariseus, porque eles eram tão zelosos da lei, que muitas das vezes o zelo deles era tão grande que colocava carga na lei. Na interpretação, quando eles iam interpretar a lei, eles colocavam uma carga tão pesada que era difícil de suportar. E aí Jesus vem desmistificando todo o embaraço que os fariseus colocaram na interpretação da lei. Então, você vai ver alguns contrapontos, mas os fariseus, na sua essência, eles eram uma bênção, irmão. Israel deve muito. Israel, nós cristãos não. Nós cristãos não tem nada com fariseu, não tem nada com judeu, não tem nada. Mas, a não ser assim, a gente crê no Messias, no Jesus que é judeu. Mas assim, a gente não tem obrigação de seguir nada, fé judaica, quipá, lencinho e nada. Nós é cristão, igreja. Mas não tem nada, coligação com nada. Nós respeitamos, observamos, sabemos que tem um significado importante dentro da fé e do costume deles, por isso respeitamos. Algumas coisas, se der para a gente pegar e trazer uma aplicação para nós, né, brasileiros, nós que somos considerados para eles, né, na Bíblia como gentios, tiver alguma coisa que podemos pegar como observância e trazer para nós, é legal, mas fora isso a gente não tem obrigação nenhuma. Mas para os judeus, os fariseus contribuíram, irmão, de grande valia, entendeu? Israel só é o que é por causa dos fariseus, amém? Então, pode pular o texto, por favor? Então, irmãos, os fariseus tinham o costume também de orar, né? Aí ele vai falar assim, mas os teus vivem, falando para Jesus, mas os teus discípulos, né, vivem comendo e bebendo. Então, os discípulos de Jesus não tinham costume de orar e de jejuar. Aí, os discípulos de João oram e jejuam. Os fariseus oram também e jejuam. Mas os seus discípulos, Senhor, eles não oram, eles não jejuam, só vivem comendo, só vivem em festas, por aí, enchendo o bucho. É a cara do cristão, né? O cristão ama uma festa, né? O cristão ama comer, glória. Então, irmãos, os discípulos de Jesus não oravam e não jejuavam. Aí a resposta que Jesus vai dar é essa, ele fala assim, enquanto o noivo está com a noiva, ele vai fazer um comparatório com o casamento judaico. O casamento judaico era assim, quando era o dia do casamento, havia-se o cortejo nupcial. E quando o cortejo ia passando, nas sinagogas, quando o rabino estava ali ensinando a lei, quando eles viam o barulho do cortejo nupcial, o que eles faziam? Eles paravam a instrução, o ensinamento da lei, para poder o cortejo nupcial passar. Ele dava ênfase ao cortejo nupcial. Então, quando estava o casal ali, ele casava, né? Não se podia, naqueles dias, se fazer jejum e orações. Estava livre disso. Então Jesus está dizendo que enquanto o noivo, porque Jesus ele é o noivo, então ele faz o comparatório. Enquanto o noivo está com a noiva não necessita de jejuar e de orar. Mas dias chegarão que eles precisarão. Entende? Então por isso que os discípulos, por isso da indagação, porque eles não viam Jesus como noivo, eles não viam Jesus, eles não entendiam ainda que Jesus era o noivo, que Jesus veio para resgatar Israel. Então, eles só viam Jesus como um mestre, e o mestre era responsável pelas atitudes dos seus discípulos. Então, por isso que Jesus é questionado. Jesus é questionado, mas por que os seus discípulos não oram? Por que seus discípulos não jejuam? Aí ele vai dar a explicação, ele fala, enquanto o noivo está, eles não necessitam, entende? Porque eles não viam Jesus como noivo, mas Jesus ali explica para eles, eu sou o noivo, eu sou o resgatador, eu sou o resgatador de Israel, eu estou com eles, a minha presença é suficiente, eles não carecem, eles não necessitam, porque eu estou aqui, o verbo vivo está com eles, supre todas as necessidades deles. Sabe, irmão, o que é você estar com Jesus ali 24 horas? Então eles não necessitavam, eles não careciam disso. O próprio Jesus rogava por eles. Mas aí Jesus viu a necessidade
de ensinar, opa, o tempo está chegando, o tempo está se findando, eu vou partir, e agora os discípulos precisam caminhar com as próprias pernas deles. E aí o que Jesus vai ensinar? A oração modelo, a oração do Pai Nosso. Tudo aquilo que uma oração precisa conter. Então, irmãos, eu trouxe aqui, isso daqui que eu estou falando, está no livro chamado Interpretação do Novo Testamento, né? Agora fugiu o nome, estava lendo agora. Histórico-cultural do Novo Testamento. Interpretação histórico-cultural do Novo Testamento. Esse livro é um Antigo Novo Testamento. É um compêndio assim de livro. No Novo Testamento, quando você pegar o livro que interpreta o Novo Testamento, você vai achar isso que eu estou falando. Agora a paginação eu não me lembro, não marquei. Só para você saber de onde que eu estou tirando. Tem fundamento, não estou falando nada da minha cabeça. Caso os irmãos quisessem se aprofundar, acha lá. Então, irmãos, o que uma oração precisa conter? Tudo aquilo que Jesus vai ensinar para os discípulos. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, a gente precisa entender o quê? O que uma pessoa precisa para ter uma vida de oração? Depois a gente explana a oração do Pai Nosso. O que uma pessoa precisa para ela poder ter uma vida de oração, uma vida constante de oração, né? Porque a gente vê que é uma grande dificuldade na igreja, a oração e o estudo da palavra. Louvor, outras coisas, participar, não é tanta dificuldade. Agora, a oração, aquele devocional diário, é difícil. E o que faz com que uma pessoa tenha esse devocional, esse dia a dia com Deus? É uma palavra chamada propósito. Se você não tiver propósito na sua vida, você nunca terá uma vida de oração. O que é que te motiva a orar, irmão? Nada mais, nada menos do que propósito. Se você não tem propósito, você não tem motivação. Uma pessoa desmotivada, ela se torna uma pessoa preguiçosa. O que é a preguiça? Nada mais é do que uma desmotivação. A origem, a raiz da preguiça é desmotivação. Não tem outra coisa. Ah, não, por questão hormonal. Legal. Questão hormonal. Aí a questão hormonal te desmotiva e gera preguiça. Eu tirei, irmão, que eu não estou aguentando de calor, tá? Vocês me desculpem aí. Então, irmão, uma pessoa que não tem motivação, ela trabalha? Não trabalha. Uma pessoa que não tem motivação, irmão, ela vai querer se cuidar, ela não tem, entendeu? Ah, não, tudo tá bom. Você vê o cara, você passa na rua, você vê o cara lá com mais de 30 e poucos anos, olhando pro céu, ele sai assim, ó, ele sai olhando assim, ele esquece carro, ele esquece tudo, ele tá olhando pro céu. Aí você pensa, tá vendo o disco voador, tá vendo o balão, vendo o avião, não, ele tá vendo um pipa, é um pipa que ele tá vendo, e ele fica assim, ele fica desenfreado, entendeu? Você buzina, mano, ele fica doido, parece que dá uma loucura nele, o cara fica cego, ele fica doido, entendeu? É isso, irmão. O quê? Não pode empinar pipa? Pode empinar, lógico que pode, não tem problema nenhum. Às vezes o cara trabalha, às vezes é o lazer dele. Mas você entendeu o que eu estou falando. Aquele cara que quer nada com nada, ele só quer saber de pipa, entendeu? Ou de futebol, ou de qualquer outra coisa. É de manhã, é de tarde, à noite, o cara tá com a chuteira na mão. Aí você fala, caramba, velho, esse cara nunca virou profissional, entendeu? O cara só com a chuteira, pra cima e pra baixo, chuteirinha aqui. Você fala, rapaz, mano, esse cara gosta tanto de futebol e nunca vira um profissional, porque ele não quer virar um profissional, entendeu? O negócio, porque se ele virar profissional, aí ele vai ter obrigações. Não, ele quer só o lazer, ele quer só a curtição, ele quer ser um eterno jogador de várzea, né? Então ele fica com a chuteirinha pra lá e pra cá. Então, toda pessoa, meu irmão, desmotivada, ela não vai fazer nada. A mesma coisa é na vida espiritual. Se você não tiver propósito, se você não tiver meta, você nunca vai conseguir, eu nunca vou conseguir manter uma vida de oração. É os meus propósitos, é as minhas metas que geram em mim o desejo de orar. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então se eu tenho entendimento que sem Jesus eu não posso nada, então o que eu vou fazer? Opa, peraí, eu quero alcançar os meus objetivos, o que eu vou fazer? Eu vou orar, irmão. E a oração não é só para pedir. As pessoas acham que oração é para pedir.
Ai, eu preciso de uma coisa, eu vou e peço. Ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu preciso de um emprego. Ai, eu preciso de uma cura. Ai, Senhor, eu preciso de não sei o quê. É só pedir, é só pedir. Irmão, oração é relacionamento. Oração é conversa. Você não ora só para pedir, você ora para se relacionar. Oração é um relacionamento. É igual, você tem seu marido, você vai conversar com ele. Você tem um hábito de conversar com seus filhos, você tem um hábito de conversar, você se relaciona. E nem sempre que você conversa com seu marido é para pedir algo, às vezes é para agradecer, às vezes é para compartilhar. Tantas coisas que envolvem num diálogo, que, irmão, oração não é para isso, só para pedir. Tem pessoas que acham que a oração é uma carta mágica, algo mágico, que, opa, precisando de algo, preciso resolver, então agora eu resolvo com a oração. Não vai resolver, irmão. Não vai. Se você não tem um hábito de ter um relacionamento com Deus, não resolve. Porque a oração, ela precisa conter algumas características, precisa de algumas coisas para ela ser uma oração eficaz. Não adianta você orar, sua oração ela tem que ser eficaz. E para ela ser uma oração eficaz, ela tem que ter características, componentes que potencializem ela. Senão só são palavras jogadas ao vento. Deus escuta porque Deus é onisciente, Ele sabe quem está orando e quem não está. Mas se não, Ele fala assim, ó, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei. Então, aí sim, é condicional. A oração, ela precisa de componentes para que ela se torne uma oração eficaz. Então, irmãos, por que Jesus ensinou a oração padrão, a oração modelo? É só um padrão, porque é tudo que uma oração precisa conter. Eu oro só para pedir? Não, eu oro para glorificar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus, teu nome é santo, eu te glorifico pela tua essência, por aquilo que tu és. Então todas as vezes que eu não oro só para pedir, eu oro para glorificar o Pai, eu oro para engrandecer o nome dEle, eu oro para que a vontade dEle seja manifesta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então eu oro para que o reino de Deus, as coisas de Deus se manifeste entre nós, se manifeste na terra, entre os viventes. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu oro, quando eu busco a Deus, eu busco o reino. Eu falo, Senhor, manifesta o teu reino. O teu reino, o Senhor já falou que já está entre nós, mas Senhor, faça o teu reino notório, através da minha vida, através das minhas atitudes, através dos meus comportamentos, através das minhas amizades, porque as amizades contam muito, através das minhas amizades, através dos meus relacionamentos, Senhor, através da minha conversa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então que minha conversa manifeste o reino de Deus. Então, irmão, quando eu oro para tudo isso, eu oro para pedir perdão, eu oro para que Deus manifeste o perdão dele sobre a minha vida, e que também, nas minhas orações, eu oro para que, para perdoar outras pessoas também. Então, irmãos, para se ter uma oração eficaz, preciso de tudo isso. Não adianta só eu orar, pronunciar palavras, mas para mim ter uma oração eficaz, eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Leto ou Davi, não sei quem está aí, por favor, coloca para mim 1 de João 5 e 14 e 15, verso de número 14 e 15. Uma oração eficaz, segundo a vontade de Deus. Olha lá, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Então a nossa oração, irmão, tem que estar pautada na vontade de Deus. Na vontade de Deus. A Bíblia fala assim, pede, em Tiago, pede e não recebe, porque pede mal. E o que é pedir mal ali no contexto? Aí o texto vai dizer, pede para gastar nos seus próprios deleites. Ele não pede aquilo para a honra e para a glória de Deus, ele pede para poder
sabe, ele se deleitar, para ele poder mostrar para as pessoas que ele tem, que ele pode, que ele conseguiu, que ele chegou, que Deus é na vida dele. Até parece que aquilo que nós temos ou conquistamos reflete a essência de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário, muitas vezes mostra o contrário, às vezes mostra arrogância, soberba, altivez, mostra uma série de coisas, porque tem coisas, irmãos, que é construída fruto do trabalho, de dedicação, não de presença de Deus. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem pessoas, se fosse assim, irmão, a fortuna hoje do mundo está na mão de quem? Está na mão de ímpio. Hoje o homem mais rico do mundo, se eu não me engano, ele é ateu. Elon Musk, nem sei se ele é cristão, sei lá. Sei que o Donald Trump colocou ele lá como, né? Deve crer em Deus, não sei, mas crer, até o diabo crê e estremece, né? Então, irmão, pra gente ter algumas coisas, não precisa, às vezes, Deus, não, que Deus, irmão, que Deus, o diabo dá também as coisas, um monte de gente aí, o esforço da pessoa também. O diabo falou para Jesus: se me prostrares e me adorar, eu te dou todo o reino. Está na mão dele, irmão, o mundo, o sistema está na mão dele. A Bíblia, o próprio Paulo vai falar: o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás. O homem, quando peca lá atrás, deu para Satanás, tudo que Deus me deu, toda a autoridade do mundo e dos animais, de tudo, está nas tuas mãos. Jesus é o resgatador, Jesus vem e resgata. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus é o resgatador, Jesus é o resgatador da humanidade, o reparador, o restaurador. Então, irmãos, para se ter ênfase, ter, um resultado nas nossas orações, as nossas orações precisam conter algumas coisas, né? Oração eficaz, O que as nossas orações precisam ter, A nossa oração precisa ter fé. Tudo que pedir crendo receberás. Não vou pedir para abrir não, Está em Marcos 11, 24. Jesus fala: tudo que pedir crendo receberás, né? Aí, outra coisa que uma oração precisa conter, né? Uma oração precisa conter o quê? Tu abre para mim em Provérbios 15, 8. 15, 8, isso. Fala assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas tem prazer no coração justo. Então, a nossa oração precisa ter o quê? Justiça, irmão. Justiça, as nossas atitudes precisam refletir isso. A Bíblia fala que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. Como que vai ter, a nossa oração vai ter efeito se nós anda naquilo que não agrada a Deus, na impiedade, na injustiça? Você está entendendo? Então assim, irmãos, a nossa oração precisa ter persistência, né? Persistir na oração, porque uma das coisas que a gente às vezes peca muito é o quê? A gente começa a orar por algo e já quer para amanhã. A gente começa a fazer um trabalho e já quer para amanhã, evangelismo. Eu fazia evangelismo com o pessoal, aí o pessoal era assim, ia no domingo de manhã, fazia o evangelismo, aí à noite já queria alguém lá dando testemunho, entendeu? Ô irmãos, eu sou fruto daquela pregação lá na praça, lá não sei na onde, fui alcançado. Amém, era bom se isso acontecesse, era bom, né? Mas tem coisas, irmãos, que gera tempo, gera tempo. As igrejas da Inglaterra, né, no século XIX, estava quebrada por uma série de coisas que entrou dentro da igreja, que eles permitiram entrar dentro da igreja, né? E João Wilkefield e mais um outro lá que eu esqueci o nome dele agora, eles começaram a orar tanto pelo avivamento da Inglaterra. Eles começaram a orar, eles começaram a buscar tanto a Deus, que Deus mandou um avivamento sobre aqueles dois jovens, que as igrejas lotavam as praças não cabia de gente para poder ouvir a palavra de Deus. De tamanho que foi o avivamento, mas foi da noite para o dia? Não foi da noite para o dia.
Eles oraram muito, eles jejuaram, eles pagaram o preço, eles estudaram, eles se dedicaram, eles eram jovens estudantes. E eles falaram, não vamos aceitar a situação da Inglaterra, da igreja da Inglaterra. Mas eles buscaram a Deus e Deus mandou um avivamento poderoso a ponto das praças ficarem lotadas. O povo ouvia a mensagem e saíam chorando e perguntavam-se, por que vocês, quando ouvem a mensagem desses homens, vocês choram? Eles falaram assim, é porque é como se fosse o próprio Deus falando. Olha, tamanho do avivamento. A Europa foi resgatada. Que lindo. Aí, ó, não só a Inglaterra, né, como tantos outros países, né? Tantos outros países. Alemanha. Tanto é que hoje os maiores teólogos são tudo alemães, né? Os caras são brabos. Quando você vai para aquelas notas de estudo, é tudo os caras alemão. Tem americano também, mas os alemães, os caras é brabo. Irmãos, aí nós temos, na nossa oração, precisa conter o quê? Pessoa de Jesus, irmão. Como orar? Qual é o modelo de oração? Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Eu tenho que sempre orar ao Pai? Posso orar a Jesus? Posso orar ao Espírito Santo? Como que eu faço na minha oração? Irmãos, você pode orar a Jesus, você pode orar ao Espírito Santo, mas eu prefiro, orar ao Pai. Ah, irmão, mas o Pai e o Filho e o Espírito não é um só? É. Mas quando a gente vai olhar para a forma convencional da Bíblia, como que é feita as orações? É o Pai que recebe as orações, o Filho ele é o mediador. Ó, Neto, coloca para mim, por favor, 1 de Timóteo 2,5. Eu poderia falar de cabeça aqui, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Pois há um só Deus. Se irmãos quiser marcar aí, ó. Pois há um só Deus. É um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Então, Jesus ele é um mediador entre Deus e os homens. Jesus se fez carne, por isso que ele é descrito como homem. Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele era homem. Ele era um homem. Carne e osso, como eu e você, sofreu as dores, pagou o preço, chorou, sangrou, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Mas ele é descrito nas Escrituras como o Filho do Homem. E ele tem um papel importante nas Escrituras, que é qual? É mediar. É mediar entre nosso relacionamento com o Pai. Ele nos aproxima de Deus, ele nos aproxima do Pai. Porque o homem peca, se distancia e agora precisa de um mediador. E Jesus é esse mediador. Então nas nossas orações, é isso. Jesus falou, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, crendo em seu coração, recebeste. Então o que Jesus nos ensina é orar ao Pai em nome dEle. Então por isso que eu prefiro ficar com a forma convencional. Agora, você já orou para Jesus? Já. Tem hora que eu falo, às vezes numa conversa com Jesus, em espírito de oração, eu falo, Jesus me ajuda. Falo. Já orei, e os apóstolos também já oraram a Jesus diretamente, o próprio apóstolo Paulo, Ananias, quando está sendo ali apedrejado no finalzinho do capítulo 7, verso de número 59, ele fala, Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele está falando diretamente com Jesus. Tem tantos outros. Paulo, quando Ananias vai orar por Paulo, né, por Saulo, que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, quando ali Ananias vem, o diálogo ali de Ananias com o Senhor é direto com o Senhor Jesus, e tem tantas outras passagens, mas a forma convencional é orar ao Pai, porque a gente não pode, irmão, tirar o Pai das nossas orações, porque hoje o cristianismo tem pecado muito. O cristianismo hoje, às vezes, traz uma figura de que Jesus é o bonzinho e Deus é o irado, Deus é ruim. Não, irmão, isso está errado. Isso está errado, erradíssimo, erradíssimo. Jesus só morreu porque o Pai te amou. Isso não veio de Jesus, mas veio do próprio Pai. Esse papinho que pregam hoje nas igrejas tira total os méritos de Deus, do Pai, do Criador. Ele que é o verdadeiro Salvador de tudo.
Porque ele deu o seu filho. O próprio filho falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus estava na cruz, ele falou: Pai, todavia, afaste de mim, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus não queria morrer. Como homem não. Como homem não. Mas ele fala: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, irmão, o Pai é bom, o Pai é maravilhoso, Deus é bom, Deus ele nos amou, o Pai nos amou. João 3,16 fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, mas não perece e tem a vida eterna. Então o Pai é bom, o Pai é maravilhoso, o Pai é o Criador, o Pai é o arquiteto de todo mundo, o Pai é o Criador de todos os sentimentos, o Pai é maravilhoso, irmão. O Pai não é ruim não, o Pai é bom. E Jesus, ele só manifesta o desejo e a vontade que estava no coração do Pai. Então esse papinho de que, às vezes não fala de forma clara, mas fala de forma velada. E as pessoas vão deixando o Pai de lado, só se relaciona com Jesus, só com Jesus. Jesus virou o tudo deles e o Pai fica de lado. Está errado. Está errado. O próprio Jesus fala: bom só um só, que é o Pai. O próprio Filho exalta a glória do Pai. Aí vem uns pregadores aí desinformados e quer tirar os méritos do Pai. Não existe isso, não pode. Lá em Coríntios capítulo 15 fala assim: o Pai será tudo em todos, e o Filho entregará o reino e se submeterá ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. O Pai é maravilhoso, irmão. Eles são um só. Formam a trindade, mas eu não posso deixar o Pai de lado, eu não posso deixar o Espírito Santo de lado. Não, irmão, tem uma ordem, tem uma sincronia, cada um trabalha em algo específico. O Pai é o Criador, o Filho é o mediador, e o Espírito Santo é o intercessor. Intercessor e mediador é a mesma coisa, não tem diferença. Só que no papel da oração, o Espírito Santo faz o quê? Ele, vamos colocar ali, decodifica as nossas palavras. Porque a Bíblia fala: não sabemos orar como convém, né? Quer ver aqui, ó? Deixa eu pegar o texto que eu marquei aqui, ó. Romanos 8, por favor, 26. E aí eu encerro a pregação. Tem mais umas coisinhas aqui. A nossa oração precisa ter humildade. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, pois no tempo certo Ele vos exaltará, né? Persistência. Precisa ter pedidos de perdão de pecados. Precisamos nas nossas orações perdoar pecados, porque a Bíblia fala: se você, na sua oração, você lembrar que tem alguma coisa com o irmão, opa, perdoa. Mateus 6,12. Então não vai dar tempo, irmão, pegar ponto por ponto. Vou pegar só os principais. Olha lá, ó. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 26, pode ser o 27, por favor. É aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito. Quem é que sonda os nossos corações? O Pai. E Ele conhece a mente do Espírito, o Espírito Santo, olha lá, ó. Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes a gente não sabe falar as palavras, às vezes por uma questão de opressão, uma série de coisas que às vezes estamos vivendo. O Espírito Santo, ele vem e decodifica, ele intercede, ele é um mediador, né? Então assim, Hebreus vai colocar Jesus à direita de Deus, do Pai, intercedendo pelos nossos pecados. Parece que a função de Jesus é mais interceder pelos nossos pecados, e a função do Espírito Santo é interceder pelas nossas orações, que envolve também a oração de pedido de pecado. É que é um mistério, irmão. Eu me limito, né? Ou talvez eu precise estudar mais, não sei. Mas assim, tem coisas que é mistério, como que há uma sincronia no mundo espiritual. Mas é mais ou menos assim, entendeu? O filho está mais na questão de pecados, intercedendo, porque ele é o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos,
Então, o livro de Hebreus faz muita comparação, né, da antiga aliança com a nova aliança. E o papel do Espírito Santo é o quê? O auxiliador, o conselheiro, né, aquele que está junto, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Então aquela pessoa ela é convencida pelo pecado e ela se arrepende, e aí Jesus fala: Pai, ó, eu lavo as vestiduras dela no sangue do Cordeiro. É mais ou menos assim, é mais ou menos essa sincronia. Então, eu não posso tirar das minhas orações o Pai, eu não posso tirar das minhas orações o Filho, e não posso tirar das minhas orações o Espírito. E quando eu falo Jesus, orar em nome de Jesus, a gente sempre temos que orar em nome de Jesus, mas nenhuma oração, nenhuma no Novo Testamento encerra como? A gente ora, né? Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Não tem isso. Não tem. O nome de Jesus não é usado dessa forma. Quando fala e pedir em meu nome, não é ficar usando o nome de Jesus. Ah, não. O nome de Jesus, como uma fórmula mágica. Não. O nome de Jesus ali não está significando o nome, mas sim a pessoa, a identidade, o que Jesus representa. Entende? Então, quando no mundo antigo, quando uma pessoa vinha, e até nos dias de hoje, vinha em nome de alguém, ele estava ali, vindo de acordo com o caráter, os atributos daquela pessoa, com a honra daquela pessoa. Então o nome de Jesus é isso, a autoridade, os méritos daquela pessoa. Amém, irmãos? E eu encerro a minha pregação aqui. Os irmãos, né, espero que tenham gostado. Espero ter outras oportunidades de estar com os irmãos aqui. Amém? E as palmas louve a Deus. Amém?